saia do lugar da sua dor. Muitas vezes estamos vivendo um momento onde nós não conseguimos sair desse ambiente para nos observar e perceber que muitas vezes o que precisamos é dar um passo à frente para sair do lugar da nossa dor. Lá em Gênesis, capítulo 11, verso 26, está escrito assim: aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Terá é o pai de Abraão, que todo mundo conhece na Bíblia, e ele teve um filho chamado Harã. Só que esse filho, Harã, ele morreu. E pela ordem natural das coisas, da vida, naturalmente o filho nasce. Geralmente quem morre primeiro é o pai. Nesse caso, primeiro morreu o filho e o pai ficou. Abraão foi destinado para ir para a terra de Canaã. Naturalmente, o seu pai também estava direcionado para ir para Canaã. Mas na passagem, na ida até a Canaã, ele chegou em uma terra chamada Harã. A terra se chamava Harã, assim como o seu filho. Imagine que ele está passando e aí de repente ele encontrou uma terra que leva o nome do filho dele. Gera um bombardeio de emoções. E o que Terá decidiu fazer? Terá decidiu ficar ali, passar uma noite, duas, e assim ele viveu ali por toda a sua vida, até o dia da sua morte. Ouvindo e lendo sobre isso, eu compreendi que como é importante muitas vezes a gente entender o lugar da nossa dor, para que a gente possa dar o próximo passo. Muitas vezes Deus pode estar nos direcionando, na verdade, só que a gente está tão concentrado na nossa dor, tão concentrado naquilo que a gente está vivendo, que somos incapazes de observar que o Senhor está nos mostrando uma nova terra, um novo caminho. E estamos tão apegados àquilo que vivemos e o que fomos e as memórias que temos, que a gente não consegue caminhar, dar o próximo passo. E aprendemos com essa história que muitas vezes nós não podemos flertar com aquilo que ainda não está curado em nós. Quando eu falo isso, eu me refiro ao fato de que muitas vezes nós achamos que somos tão fortes, tão suficientes, que não percebemos que podemos cair em decorrência de estar vivenciando ou de estar de frente para algo que representa uma dor para nós, seja em relacionamento, seja em algo familiar, seja na nossa própria espiritualidade, seja em ambiente de trabalho. Todos esses lugares são lugares que pode existir momentos onde a gente se depare com situações que nos machucam, nos ferem. E a gente precisa, às vezes, estar em um novo lugar para que a gente possa, através do Espírito Santo, ser curado. Porque aqui, Terá, ele estava destinado a ir para um outro lugar. Mas devido à sua emoção, devido à sua saudade, devido talvez até à não aceitação daquela ordem, né, que em tese não é a natural, o filho enterra o pai, não o pai enterra o filho, ele não aceitou. E aí ele ficou na terra de Harã. Significa que não foi bom para ele? Significa que não era o que ele merecia ou o que ele podia ter da vida? Não necessariamente. Mas imagine que se Deus tem um plano para nós e no decorrer do caminho nós não somos capazes de permanecer fiel naquilo que Ele nos destinou, com certeza o que Ele teria para nós é muito maior do que aquilo que os nossos próprios braços, as nossas próprias pernas são capazes de conquistar. A gente às vezes precisa entender que existirão lugares que serão passagens, bem como serão pessoas que passarão por nossa vida e não ficarão, mas existirão lugares que são o nosso destino. Só que nesse lugar de passagem a gente precisa fazer uma reflexão. Eu tenho que ficar aqui ou eu tenho que passar por aqui? Essa pessoa passou por minha vida e está tudo bem. Muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar algumas pessoas que saem da nossa vida. Isso já aconteceu comigo. Há alguns anos, por exemplo, eu tinha uma amiga que eu gostava muito dela, gosto inclusive, mas naquele momento houve um rompimento muito brusco. E naquele momento eu queria entender tudo, eu queria entender porquê e não tive como entender. Ela foi. E talvez ela tenha sido alguém que ela só precisou passar por minha vida. Não necessariamente ficar para sempre. Eu não soube lidar com o fato de que alguém precisasse sair da minha vida. Então, a gente precisa ter essa compreensão, e essa compreensão ela parte da nossa dependência com Deus, da gente estar conectado com Ele, de compreender que os planos dele são melhores. Isso não inibe a nossa responsabilidade afetiva de relacionamentos, isso não inibe a nossa responsabilidade de manter bons relacionamentos.
Mas muitas vezes, quando alguém sair da nossa vida, quando algo acontecer, a gente precisa se movimentar para um novo lugar. Quando a gente não consegue, lembra da esposa de Ló, quando ela não conseguiu, né, não olhe para trás e ela olhou, ela se tornou uma estátua de sal, porque o que ela estava, o que tinha para ela na frente, estava determinado, decretado, mas ela não foi obediente. Pensando que existem lugares que nós só passaremos, precisamos ter a compreensão de que precisamos estar em comunhão, em conexão com o Senhor para que Ele nos direcione. Por quê? Porque a gente pode chegar num lugar que é tão confortável. Imagine, você cai em um espinheiro. Você não vai querer ficar, porque te machuca, te fere. Mas aí você cai em uma caminha confortável, onde tem comida, tudo aquilo que teoricamente te supre também. E aí você pensa, aqui é tão bom, então esse é o meu lugar. Aqui é o lugar onde eu tenho que ficar. Olha só, eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho um teto. Tá ótimo, é isso aqui o meu lugar. Mas muitas vezes Deus ele quer que você passe por lugares, mas que você siga em frente. Porque o que ele vai ter para você é muito maior do que aquilo que os seus olhos são capazes. Porque a glória do Senhor, ela é tão imensurável que nos nossos olhos, nós seres humanos, seríamos incapazes de conseguir conceber tudo aquilo que Ele pode ter pra gente. A nossa mente humana, ela não é capaz de criar tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E é justamente por não ter essa capacidade que temos a dificuldade de ter a fé, de confiar, de ser obediente, de manter a temência, de diante das circunstâncias nos mantermos firmes, sabendo que Ele está fazendo aquilo que precisa ser feito por nossa vida. É justamente por não ter essa capacidade de conceber tudo o que podemos receber que nós não cremos, não entregamos de fato e sempre ficamos tentando dar um jeitinho de resolver as coisas, né? Querendo fazer o papel de Deus em nossa vida. Então, meus irmãos, esse exemplo de Terá, ele nos mostra que muitas vezes a gente precisa sair do lugar da nossa dor. Recentemente eu passei por uma situação onde eu não queria, sabe? Eu achava que eu precisava viver aquela dor. E o Senhor, ele sempre é muito suave, né? Muito amoroso e misericordioso e nos mostra que viver com Ele, para Ele, não necessariamente significa que a gente tenha que sofrer, que a gente tenha que sentir, que a gente... Não. Isso são pensamentos intrusivos que colocam-se em nossa mente para que a gente se define, para que a gente se distancie dele. No meu caso, talvez quanto mais a dor, mais foi a proximidade com o Senhor. Mas talvez você, quanto mais dor, menos você se aproxima de Deus. E imagine que não é o que Deus quer. Ele quer que você esteja conectado com Ele. Nossa mente, ela vai sempre fazer autojulgamentos, ela sempre vai estar nos criticando e sempre nos induzindo ao pecado, porque é a nossa carne. E por que a gente precisa estar sempre na palavra? Porque ela é o que alimenta o nosso espírito. E o que é que vence a carne? O espírito. Então, todos os dias vamos passar por situações que nos levem, né, emoções que nos levem para o lugar da nossa dor, que nos levem para paralisar, que nos levem para não sonhar, que nos levem para procrastinar. Essas são as nossas emoções, elas geram isso porque, gente, a nossa mente não é capaz de conceber aquilo que o Senhor preparou para nós. Logo, ela não consegue criar na sua mente onde você pode chegar. Ela não leva o seu corpo para esse momento. Por quê? Porque é muito mais confortável, por mais que doa muito sofrer por algo que você possa estar passando. Ainda assim, é muito mais confortável para o seu eu, para a sua mente, para o seu corpo ficar ali, se entregando para aquele sentimento, validando de que ele é realmente necessário viver. Sendo que Deus diz aqui para nós, na Bíblia, que nós temos, Ele tem grandes planos para a nossa vida. Novos tempos vão de vir, novas coisas vão acontecer. Só que a gente sempre quer ter o controle. Não, eu vou tomar esse café. Ele tá aqui é um café. Mas aí, se Deus manda algo que você não consegue ver, você pensa, eu não sei se é tão bom assim quanto parece. Porque não fui eu que escolhi, eu não estou tendo domínio sobre essa escolha, então eu não sei. Eu acho que eu prefiro ficar com o meu copo. E muitas vezes a gente vai tornando esse relacionamento com Deus algo muito mais, o Senhor é meu pai, mas eu sou a maior de idade, então eu vou tomar as minhas decisões. E aí vai, e daqui a pouco a filha volta chorando. Meu pai, por que eu tô passando por isso?
E ele deixa claro, né? Não era para você ficar no seu lugar da dor, era para você sair dela. Eu te levei, eu estava te levando para uma nova terra, mas você decidiu ficar no lugar da sua dor. Então tem coisas que Jesus ele não vai fazer por nós. Ele faz muitas coisas, mas tem coisas que serão a nossa parte. E essa instrução que vem dos céus para a nossa vida, ela serve para que a gente tome as melhores decisões. Então, quando sabemos, e pense assim, quando eu sei muito o que eu quero, o que é que eu faço? Eu fico altamente disciplinada a conquistar aquilo ali. Só que quando a gente está confuso, irmãos, vivendo no ambiente da dor, a gente não consegue pensar, não consegue raciocinar. Porque a nossa mente, ela só quer ficar ali no confortável. Isso dói, isso dói, isso dói. Revive essa dor, vive essa dor. E muitas vezes Deus está nos chamando para viver um novo tempo, viver um novo momento. Então, que você, talvez, que esteja passando por isso nesse momento, ore a Ele, peça, Senhor, eu quero direção, eu quero te entregar, eu quero que o Senhor faça sobre a minha vida, porque eu sou tua filha, eu sou dependente da tua misericórdia. Eu desejo que essa conexão com Ele possa te levar a destinos que a sua mente jamais conseguiria conceber. Assim como Abraão foi destinado para Canaã, e lá ele estava, e quantas coisas Abraão viveu, porque ele foi obediente, ele ouviu ao Senhor. Ele não olhou para trás quando o Senhor disse vá. E quantas coisas aconteceram com Terá, por não ter seguido, né? Preferiu permanecer com sua dor. Com a esposa de Ló, não conseguiu desligar-se e olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Quantas coisas essas pessoas poderiam ter conquistado na presença e com a presença do Senhor. E por não conseguir se desvincular